Isso é bom. Sim. Estás lá. Desde janeiro do ano passado. Espero que corra tudo Eu já trabalhei remote há um ano. bem. Era fixe interagir. Estamos live? Live? Live. Acho que já estamos live. Mas tu não estás. Ai, Não? Eu acho que estou. Acho que sim. Está ali vermelho. Acho que sim. Então, muito bem-vindos ao Industry Sessions Live, organizado pela Edit aqui em Lisboa. Neste evento, vamos falar sobre Digital Product Design e sobre as novas tendências, as experiências que tivemos a trabalhar nesses produtos digitais e o que é que achamos que vai haver aí de futuro, o que é que vai aparecer. O meu objetivo para esta sessão era criar aqui também um bocadinho de energia para os mais novos que estão a entrar, perceberem o que é que os espera e um bocado de desafio, o que é que são os desafios, e para os outros todos que já estão no meio, que também se envolvessem na conversa no Facebook e aqui, os que estão aqui, pudessem também trocar algumas ideias e levantar questões. Eu vou tentar que a Tânia respondam a tudo. boa. Não ouvimos. Então, eu sou o João, da 44 Studio, e vou estar a moderar este evento e esta conversa com a Tânia Vieira e o Hugo França. A Tânia Vieira trabalha como UX Designer na High Interactive e o Hugo França como UI UX na Mocria. Não é? Se calhar vou começar aqui pela Tânia. Eu sei que tu já tens tido bastantes anos de experiência e agora começaste na High Interactive há relativamente pouco tempo. Sim. E uma das questões que eu tinha era como é que está a ser essa adaptação, essa nova realidade, porque de certeza que é uma equipa talvez diferente, é um ambiente de agência e tem de certeza projetos diferentes, com clientes diferentes, portanto toda essa adaptação como é que está a ser? Está a ser um desafio interessante? Como é que queres falar um pouco sobre isso? Posso falar? É todo o percurso ou da AI em específico? Não, podes também, acho que era interessante perceber como é que de repente estás a trabalhar nesses projetos, não é? De onde é que eu vim? Exatamente. Ok. Eu vim de uma área. Isto está a ouvir bem? Estou-me a ouvir muito esquisito. De design no geral. Já apanhei uma coisa chamada Bolonha e era tudo. Foquei-me sempre muito no gráfico de início e tendencialmente cresci para a web, porque o mercado procurava já isso há, sei lá, 8 anos, 9 anos. E fui fazendo aquele mix de gráfico e web. Eventualmente decidi explorar um bocadinho o que era web e vim para a Edit, precisamente fazer front-end web design, acho que é assim o nome do curso. Aí fala-se um bocadinho de UI, UX e de front-end, desenvolvimento, e percebi que já fazia UX e UI, sem saber que o fazia. Então, todo o crescimento veio daí. Consegui explorar um bocadinho mais o que é que o mercado procurava em UI e UX, arranjei sempre forma dos sítios onde estava perceberem que era fundamental ter UI, mas também UX. Cresci bastante em UI e decidi que o foco devia ser, para mim, em UX, era a experiência. Como é que as coisas deviam funcionar, qual era a navegação, o que é que os utilizadores tinham que fazer, como é que se pensa, como é que me ponho no lugar dos utilizadores e não como é que fica bonito. Mais do que ficar bonito, interessa qual é a experiência que as pessoas têm. Então o percurso foi sempre crescendo e puxando o lado de experiência, de usabilidade. Na AI, o desafio tenho um mês de casa e o desafio é completamente diferente do que já tinha experienciado. Tenho uma equipa diferente também, eu estive sempre muito ligada à malta de desenvolvimento e anteriormente não tinha, era uma empresa focada só em service design.
Agora, na AI eu volto a ter e adoro a relação e gostava também depois de explorar isso mais à frente, a relação de designers com developers. Dizem que é muito difícil, eu não acredito nisso, acho que as equipas têm que funcionar em conjunto, se eu me tiver a alongar. Não, estás Aviso. bem. Eu estou a concordar com tudo o que estás a dizer. Boa. Por isso é que eu interrompi. Acho que as equipas têm que funcionar em conjunto e têm que estar na mesma onda. Não pode ser uma lógica de UX faz isto, depois o UI diz, não é nada disto, vou fazer uma coisa diferente. E depois vai o developer e diz, estes gajos são malucos. Não pode ser assim. E tem que ser uma equipa e não 3 equipas distintas, ou 4 se tiver back-end. Então, tu estavas a dizer que fizeste esse salto do UI para mais a user experience. Uhum. Mas quando estás a dizer isso, passaste mesmo a ser user experience designer ou és uma product designer que engloba as duas áreas? A minha questão está em que se és UX designer, se calhar fazes mais user stories e exploras mais toda essa parte em fazer user testing, testes com utilizadores e tudo isso. Sim. Personas, fazes mesmo essa parte, não é? Estás mais focada nisso agora. Sim, olha, Okay. tenho estado, esta semana, tenho estado só focada em testes com utilizadores para um projeto de um cliente de banca e os testes são em balcão, portanto face-to-face, em desktop e em app. E as 3 experiências são muito distintas. Podes ter resultados diferentes. Quando estás face-to-face podes explicar as coisas e existe uma forma diferente de falar. Quando estás a ver as pessoas num desktop é diferente. A forma como interagem e até diferente como interagem com o telefone. Às vezes, neste caso, é muito mais rápido fazerem tudo no telefone do que em qualquer outro meio. Porque não há o sistema a atrapalhar. Não. No balcão o sistema está em baixo. O sistema normalmente está entre a tecla e a cadeira. Realmente é o erro de sistema. Mas pronto, na AI existe uma oportunidade de fazer coisas diferentes daquilo que tenho vindo a fazer. Existe uma área de competências de motion que é muito interessante quando ligas isso à experiência, porque faz parte da usabilidade, ter todo um guia de vídeo ou uma introdução a qualquer produto de vídeo é interessante. E acho que é uma oportunidade para aprender também um bocadinho dessa área. É o João Veríssimo, sim. Também já deu aqui um workshop, acho eu. Sim, sim. Eu não sei se deu, mas eu lembro, conheço o trabalho dele, do João Veríssimo. Muito bem. E eu sei que também estás aqui a fazer um curso na Edit, não é? Não estás a dar? Não, como tutora. Sim. Não. Vai ser lançado. Vai ser um curso de Digital Product. Que é o primeiro. É o primeiro. Nunca houve aqui. Acho que não. Como é que isso está a correr? Quer dizer, ainda não foi lançado. Estão a preparar tudo. Agora tramaste-me, porque eu não sei a data em que inicia, okay. Mas está para ser lançado. Como é que isso vai acontecer? Não, é simples, a malta inscreve. Como é que estava a correr, mas se a preparação do curso, mas se ainda não começou também, isso não vou ainda não há muito já. Depois, ainda não podes falar muito sobre isso. Hugo, eu acho que o teu percurso é muito interessante. Eu conheço há muitos anos, já te conheço há muitos anos, e lembro-me de teres começado a trabalhar no SAP, aquela equipa. Sim, antes disso. Mas eu lembro-me, na altura em que te conheci, acho que estavas no SAP. Sim. E era uma equipa espetacular. Já estava muito à frente. Agora é que se está a começar a trabalhar assim. Mas na altura, já não sei há quantos anos, já se trabalhava assim, já se pensava produto. Já se pensava produto. Há 8 anos já. Há 8 anos. E depois disso foste para trabalhar com algumas startups lá de fora e agora estás a trabalhar com remote numa agência na Califórnia. É uma agência, uma software house. Sim. Fala sobre isso. Como é que foi essa adaptação? Como é que... Eu vou, se calhar é melhor começar pelo início, não é? E também para explicar um bocadinho o percurso, que é completamente diferente do da Tânia e se calhar de muita gente. Até eu andei agora há uns tempos a fazer entrevistas, etc. E andei a perceber também como é que é o currículo das pessoas e as pessoas começam sempre no... Vieram de artes, tiraram design, etc. Eu comecei como developer. Front-end e back-end. Mesmo antes de entrar na escola. Já em casa também fazia, mesmo antes de entrar na universidade. E comecei como developer. E tive muitos anos a trabalhar como developer.
e achei, na altura, havia a necessidade sempre de fazer o design também, de fazer as animações, então eu fazia tudo, basicamente. Fazia desde back-end, front-end, a parte de design mesmo na altura no site, animações em Flash, ActionScript 1, 2, És o chamado pronto, full stack. etc. Pronto, na altura, já foi há muitos anos. Isto, depois trabalhei uns anos numa empresa que ainda existe, trabalhava com a Ciara no Porto, que é também uma empresa grande na parte do web development, e depois tive a oportunidade de ir para a NOS. E na NOS fui para a equipa de marketing. Então, uma coisa também completamente nova, mas que foi interessante porque era ao lado do utilizador. E aí já trabalhei mais a parte gráfica, trabalhávamos muito com os utilizadores. Não é o UX, quer dizer, podia-se chamar. Na altura acho que não havia UI UX, isso não existia, nunca ouvi falar disso. E trabalhávamos muito com o utilizador. Eu tinha vontade também de aprender a parte do marketing, saber como é que eles interagiam com. Até era mais parte de email marketing, as campanhas e tudo, os landing pages, que não eram chamadas landing pages na altura. E depois surgiu aí o SAP em 2010. Com uma equipa que era chamada a equipa de multiplataforma, onde trabalhávamos com dispositivos que alguns nem estavam no mercado, mas era TVs, era telemóveis, era as boxes, etc. E tínhamos uma equipa de 40 pessoas focada nessas plataformas todas, developers, com 3 designers. E a partir daí eu comecei só a focar-me no UI e UX para mobile. Trabalhei também com TVs e com as blogs, etc. Mas comecei-me a focar só no mobile. E que na altura comecei com o iPhone 13 e com o Symbians e com Windows Phones, etc. Coisas muito antigas. Nokia, sim, Nokia, Symbians. Office Store. Muitas apps para Office Store. E isso era. Na altura, como tínhamos acesso a novas tecnologias, dava-me um gozo trabalhar com aquilo, porque não havia, só tínhamos ali, não haviam utilizadores para aquele tipo de dispositivos, não haviam aquelas, não podíamos fazer user testing, porque ninguém ia utilizar aquilo, porque também eram tudo protótipos, etc. E era bastante interessante. E pronto, depois disso foi evoluindo. Queria saber como é que foi a diferença dessa equipa, que eu sei que trabalha com clientes grandes, não é? Sim. Para o tipo de projetos que fazias enquanto estavas nas startups, por exemplo. Aqui a diferença do SAP, onde eu estou agora, e aqui a evolução. Depois eu estive a fazer mais produto não eram startups, estive no LX, depois estive numa startup no UK, e sempre mais produto. E agora estou a trabalhar na Mocoria, onde vejo na Mocoria aquilo que tinha no SAP. Ou seja, developers seniors, focados em mobile e outras tecnologias, mas machine learning, etc. E trabalhamos com esses dispositivos novos, que se calhar ninguém tem acesso. E é mais a parte de research, de prototyping, etc. Eu conheço 1 ou 2 developers desses que estás a falar. Sim. E eu lembro-me que eles trabalharam no SAP. Pronto, sim. Okay. Será que não é por isso? Também é isso. Sentes que estão em casa. Sentes-te em casa, mas estás a trabalhar não são só porque a equipa é totalmente remote. A Mocoria é uma software house, totalmente remote. Estamos em N países mesmo e estamos a montar agora uma equipa de design em Portugal, para termos mais os designers todos juntos. E aqui a parte dos developers. Eu vejo os developers do SAP, porquê? Porque nas outras empresas eu não via aquela vontade de aprendemos todos juntos, trabalhamos todos para o mesmo, estamos a remar todos com a mesma maré, não é? Já é um ponto em comum com a conversa da Tânia, não é? E há outros sítios que vemos que as pessoas não têm interesse. Nós temos de ter, e é aquilo. Eu tenho interesse no development porque eu venho de development, então tenho interesse em perceber como é que eles trabalham. E os developers têm interesse em saber como é que nós trabalhamos. E eu vi isto no SAP.
vejo isto também um bocadinho na Mocria, também interessam-se com o design, têm aquele olho para o design, nós pedimos para fazer coisas, eles fazem essas animações, etc. Pronto, vejo o interesse das duas partes e não sei, nas outras empresas em que trabalhei não via muito essa vontade, ou seja, os developers são os developers, os designers são designers. Sim. Não havia essa relação. Pronto, vocês estão às tantas a falar das metodologias de trabalho e também da motivação que cada um tem. Mas nessas metodologias do trabalho, agora gostava de perceber como é que, tanto um como o outro, já vou começar aqui pela Tânia, como é que se organizam internamente para falarem todos sobre o projeto, têm que partilhar o que estão a desenvolver, não é? O que estão a desenhar com o resto da equipa, e todos têm que ter noção do que é que está a ser desenhado, como é que vai ser implementado. Portanto, há os PRDs, há os protótipos depois e as animações para passar aos developers, tudo, ferramentas e que métodos de trabalho é que utilizam, qual é a metodologia de trabalho que usam na Mocria e na High Interactive, ou que podem não usar, mas vocês pensam, assim é que a High Interactive devia funcionar, ou assim é que a Mocria devia funcionar. Como é que acham que seria um mundo ideal? Que não precisam dizer agora, quer dizer, é um bocado no modo geral e uma coisa em específico. Vocês acham que podia mudar a vossa forma de trabalhar no dia a dia? Que ferramentas usam e como é que podiam funcionar no futuro? Queres falar de ferramentas ou de processo? Ou os dois? Os dois. Sim. Por acaso é uma pergunta gira. Estão um bocado relacionados, por isso. Sim. Então é uma pergunta gira porque eu aceitei o projeto, entrar no projeto A exatamente por isso. Eles disseram-me, olha, tu quando vieres vais tu definir o processo. Ok? Existe mas nós queríamos que tu definisses qual era o teu processo ideal para a tua equipa. Ok, isso envolve ferramentas e forma de trabalhar, não é? E aquilo que estamos a criar, o processo está desenhado, é uma metodologia que eu acho que faz sentido quando se trabalha com 3 equipas distintas que devem fazer parte de uma só. Falo de UX, UI e desenvolvimento. Tu tens que ter presente pessoas das 3 áreas numa fase inicial. Se tivesse de descartar alguém, é complicado. Mas quando estás com o cliente a receber briefings e etc., no kick-off, tem que estar as 3 criaturas-chaves de cada área. Falamos de séniores, tem que estar alguém que fale da parte técnica, porque um UX pode ter noções, mas não sabe tudo. E é uma das coisas que eu quero que a minha equipa diga: olha, não sei tudo, ajuda-me. Não é? Eu não sei tudo, a pessoa que está lá à minha frente não sabe tudo e temos que nos ajudar todos uns aos outros. A postura do UXA não pode funcionar assim. Então, as 3 pessoas-chave envolvidas desde o início, depois há uma reunião interna, como é que o projeto se vai desenvolver, ou deve haver essa reunião, e depois aquilo começa numa fase de UX, tipicamente. E há pontos de contacto com o UI, e eventualmente quando o UI pega no trabalho já sabe o que é que tem para fazer, já sabe a linha condutora que os UX tiveram, e desenvolvimento também tem que ter uma linha de contacto para não ser surpreendido, porque existem sempre questões de isso não dá para fazer. Não dá porquê? Questões de timings, complexidade, o que é? Isto é tudo debatido dentro da equipa, para não haver aquelas questões de não vamos cumprir prazos porque não conseguimos fazer isto. Quando dizes batido, quer dizer passado e haver feedback de todos os membros da equipa, não é? Sim. Feedback. Sim. Como é que passam o trabalho para o outro para receberem feedback? Como é que recebem feedback? Têm várias reuniões? Idealmente tens pontos de situação semanal. Reuniões. Aquela sigla que eu estou sempre a usar, que é os PDS. Parece um partido, mas ponto de situação. Durante segunda-feira e a outra segunda-feira, o que é que acontece? Há comunicação? Há comunicação. Tipicamente estamos em 2 espaços. Existe o escritório de Lisboa e existe o escritório de Leiria. Portanto, tem que haver comunicação fluente. Exato. Porque senão está... Como é que fazem essa comunicação? É e-mails? Eu estou sempre a ligar. A ligar? Sim. E no teu caso, como estão remote, não ligas, mas podes fazer o Google Hangout ou um Skype call. Nós usamos o Zoom, sim. Mas além disso, como é que recebem feedback e como é que falam entre... E isto é interessante porque
eu também, no SAP eu não tinha essa experiência, mas trabalhando numa agência, existe sempre, ok, o cliente, temos o Project Manager ou Product Manager, mas chamemos o Project Manager, que se calhar vai ter essas reuniões. Eu estou a falar de uma agência que seja física, se calhar em Portugal, e que tenha o cliente aqui e vai lá e tem reunião, etc. Nós é completamente, é impossível isso, não é? Então, a equipa é toda remote, as equipas costumam ser um designer, dois developers, depende se estivermos a falar de iOS e Android, são dois para iOS, dois para Android. E depois temos sempre o nosso Project Manager e temos depois a equipa da empresa. E aqui o que nós fazemos é, nós temos stand-ups diárias onde o cliente está envolvido. Ou seja, o cliente pode diariamente ir a essa stand-up. O link do Zoom nós fazemos share, até temos um canal para o cliente, também no Slack. Ou seja, o Slack interno e o cliente basicamente é como se fosse da nossa equipa. Ele está lá, ele também trabalha remote. O cliente também trabalha remote. É uma pessoa que pertence à equipa e nós pertencemos à equipa dele. E então temos essa stand-up diária e depois temos uma reunião semanal onde apresentamos como é que correu o projeto na semana toda. Okay? Desculpa interromper-te, mas se calhar há pessoas lá em casa ou aqui que isto é uma linguagem um bocado das startups. O que é o stand-up? O stand-up, se quiseres, é uma reunião muito... Supostamente é suposto estarmos em pé, primeiro. Sim, porquê? Para ninguém estar a olhar para o computador e ninguém se estar a distrair com nada. E só dizer, muito sucintamente no que é que está a trabalhar, no que é que teve, no que é que prevê estar a trabalhar durante o dia. Todos os dias é isto. E assim, não se alongar muito no tempo. Nada, não tem que ser muito curto, até estamos a não é um Scrum, é impossível fazer, não é impossível nada, mas não conseguimos fazer o Scrum, o verdadeiro Scrum, não é? Aqui, mas temos esta stand-up onde temos 30 minutos, está fechado 30 minutos e nós não fazemos mais de 30 minutos, não passa dos 30 minutos. E estes stand-ups até são bons também, porque se todos estão envolvidos, isto normalmente é mais em engenharia, né? Os developers, mas se todos estivermos envolvidos, nós temos noção que ele anda a desenvolver qualquer coisa e que até está muito à frente ainda do que é que estava para mim para desenhar, está só a explorar qualquer coisa, tipo machine learning ou qualquer coisa, e até pode ser interessante eu começar alerta para isso e ir explorar também, começar a desenhar. Assim como eu, quando às vezes estou a desenhar coisas, eles também me querem colaborar e dizer, olha, eu tenho ideias para isso, deixa-me lá. Eu acho que é muito mais simples identificar o problema do que estares à espera uma semana para identificar o problema e teres de mudar tudo o que tiveste de fazer durante a semana. Ou seja, diariamente eu consigo dizer, olha, estive a fazer isto e dizer-me, olha, isto não dá, ou tens de fazer isto desta maneira, ou não gostamos disto. Até o cliente pode dizer, olha, não era isso que eu estava à espera, o que eu queria era isto. E mudar de um dia para o outro, ou seja, não preciso estar a mudar. É muito mais fácil a conversa entre o feedback e tudo é mais fluido. E, por exemplo, usam o Trello ou o Pivotal ou essas ferramentas para poderem gerir os projetos e, sei lá, e o InVision para receber feedback? Ou é tudo só com essas reuniões? Vocês não usam nada dessas ferramentas? Para o cliente ou internamente? Internamente, sim. Internamente usamos InVision, usamos também o Slack para comunicar, além do telefone. Eu faço um bocadinho a ponte também para o Project Management, por isso é que sou a chata que liga. Mas a comunicação existe, está ali uma pessoa que pode dizer que sim. E todo o processo, muitas vezes nós estamos a utilizar o Axsure também para... Como é que se chama? Axsure. É uma palavra que eu tenho já sei, dificuldade a dizer isto bem. Axsure, o que seja. Mas estamos a tentar fazer uma transição para o Balsamic, porque é uma coisa muito mais simples e mais abonecada. Não te prendes tanto a uma coisa... Exatamente, também concordo com isso. Com alinhamentos e coisas muito bonitinhas. Porque senão, quando passa para o UI designer, ou para o visual designer... Já está feito. Muitas vezes, se for o júnior, então, tem muita vontade em pintar wireframes. É uma coisa que eu tenho sempre muito cuidado em explicar que não quero
wireframes pintados. Um designer mais sénior vai ter sempre cuidado em reimaginar tudo o que está ali no wireframe e pensar pela cabeça dele, mas por isso é uma que pessoa existe mais também nova... a comunicação, não é? Tem que Sim. existir. Eu percebo o ponto, já vi isso a acontecer e é perder tempo, como o que estava a dizer, é deixar avançar, pintarem para depois dizer isto não é para pintar, isto é... Os wireframes, se forem feitos no Balsamic, toda a gente sabe que aquilo não vai para a frente em Comic Sans. Não é? Portanto, Em princípio. fica logo ali esclarecido que aquilo não é suposto ser assim. Exatamente. Isso depois tem muito a ver também com quem pega no trabalho a seguir. Nós temos a sorte de ter um UI espetacular. Consegue pegar nas coisas e transformá-las e ter aquele wow factor. Portanto, facilita muito. Daí passamos para o InVision. Pode ter interações ou não para o cliente também conseguir ver como é que as coisas vão ligar entre si. Eventualmente passa para desenvolvimento. E tudo isto há de estar espelhado numa coisa que se chama Instagram. Conheces? Instagram. É um Gantt chart. É um grande show. Pois. Não estamos ainda a usar Sim, coisas sim. como o Gira, mas queremos. Pois. Queremos Sim. muito. O Gira, o Pivotal, Sim. o Trello é o mais simples, não é? Para toda a gente. Se tiveres usar. desenvolvimento, há ali complexidades que não consegues, não é? Não, pois, é para os designers mais. É muito simples. Pensa o Trello lá, é muito simples. É assim para os designers conseguem usar bem. E eu agora estava a falar destas ferramentas todas, que é o Sketch. Mas também, às vezes, há coisas ainda feitas em Photoshop. O Sketch. Depois o Sketch precisa ser passado para o InVision protótipo. Depois, para passar para os developers, vai para o Zeppelin. Depois, a fazer animações e como é que as animações são passadas. Onde é que são feitas? Agora há o Studio do InVision. Todas essas ferramentas. E eu comecei a lembrar-me, quando eu acabei o curso do IAD, em 2003, eu lembro-me de ver os anúncios de emprego e era uma lista interminável de aplicações que eu tinha que saber. Mas eu comecei a pensar, hoje em dia, não sei se não é pior. Não sei se não é pior. O que acontece é que são muitas para o mesmo. E tu não precisas, se calhar precisas de 3 ou 4, e dependendo do sítio onde vais trabalhar, não é? Depois cada empresa tem a sua metodologia e usa os seus programas, ou a sua combinação de programas. Agora estavas a dizer que não usas o Gantt, não é? Instagram, mas gostavas de usar o Pivotal, mas se calhar noutra empresa já usam antes o Pivotal e há outras que é o Gira e há outras... Já usei várias coisas diferentes, o Trello, o Monday. E no fundo, no meio desta variedade toda, a minha questão é, hoje em dia uma pessoa que começa agora a trabalhar no mercado, se calhar pode ficar assim um bocado baralhada com estes nomes todos que estamos para aqui a dizer. E o que é que vocês acham disso? O que é que as pessoas devem, tipo um conselho, o que é que as pessoas devem se focar mais em descobrir um pouco de tudo ou explorar um específico? O que é que vocês acham em relação a isso? Sobre o que é que vai acontecer quando entrarem numa empresa? É interessante a pergunta, até a pergunta anterior, porque aqui na Mocria nós adaptamos um pouco ao cliente. E já passamos pelo Gira, pelo Trello, pelo Asana, por tudo, Basecamps, etc. No fundo são eles que vos convidam para o projeto deles. Ou seja, nós utilizamos a ferramenta que o cliente tem. Até porque há clientes que não podem utilizar outra ferramenta. São empresas muito grandes que usam só aquela ferramenta e nós não podemos chegar ao cliente e dizer, olha, amigo, usa o Trello. Eles vão dizer, não podemos. Até o Slack. HipChat. Não, mas há outros bem piores até de conversação de tipo Zooms ou Skypes, mas pronto. E até isso temos que utilizar o que os clientes têm. Nós utilizamos internamente o Zoom para as meetings, mas se eles utilizarem o Skype, nós temos que utilizar o Skype. Se eles utilizarem outro tipo de programa, nós vamos sempre adaptando. Isto para dizer que pronto, o Sketch é sempre aquela tool que está na moda, as pessoas estão a utilizar, o Photoshop. É importante sabermos criar o Photoshop. Mas em termos de tools, acho que vamos aprender depois na empresa. Ou seja, agora podem ir explorando tudo o que existe. Ou Sketch, ou Figma, ou Photoshop, mesmo Photoshop, o Illustrator, o que quiserem. Porque depois, dentro desses programas, e a curva de aprendizagem, eu acho,
não é muito grande. Acho que é fácil passar de uns programas para os outros nesta nova onda, por exemplo. Se formos utilizar o InVision Studio e comprarmos com o Sketch, aquilo parece o Sketch pintado com um Dark Theme, não é? Tens razão. Por isso, se eu olhar para um, olhar para o outro, eu sei fazer aquilo. É a mesma coisa. Se eu for olhar para um Principal ou para um Flint e tiver já utilizado um Flash, tem uma timeline em baixo, aquilo é facílimo, não é preciso. E isto vai acontecer, ou seja, vão sair novos programas. Ontem estive a experimentar um que era o Supernova Studio, ou seja, aquilo já gera também o projeto para a iOS, já consegues testar no telefone e tudo. Sim. Pronto, e o UI, olhas para aquilo, é um UI que, tipo Framer. Pronto, está tudo idêntico, é tudo muito idêntico, as nomenclaturas são as mesmas, conseguimos identificar as tools todas. Por isso, acho que é irmos adaptando. Pelo menos explorar um de cada, não é? Cada categoria. Acho que sim, para explorar desenhar, mesmo, para explorar. gerir o Já há projeto. tantos exemplos na net, é só ir buscar um exemplo, abrir o exemplo, ver como é que as pessoas fizeram. É reverse engineer, não é? É fazer reverse engineer de como é que eles desenharam aquilo, ou como é que eles fizeram a animação. Por exemplo, se eu não souber mexer no Principal, imagina que só usava Flint, não sabia mexer no Principal. A curva de aprendizagem vai ser muito smooth porque aquilo é quase idêntico. Um chama-se Flint, chama-se Principal. Às vezes o que acontece é que os comandos até podem estar no sítio oposto, não é? Uns estão à esquerda, Sim, outros estão à mas, direita, depois o o resto nome- é tudo Mas Não os vai igual. atalhos ser- até são parecidos. Sim, os atalhos são os mesmos. Eu lembro-me quando passei do Photoshop para o Sketch, comprei uns stickerzinhos para colar no teclado com Os atalhos. Só tu. os atalhos. Ainda Só tu. tenho. Só Ainda- tu para fazeres isso. Ainda tenho aquilo. Qual é que Isso achas mais? existia para o After Effects. Hã? Lembras-te? Isso existia para o After Effects. Era o Ele- único que existia. E depois ele fez antigamente. para N programas Programas. também. Giro. As coisas. Mas pegando aí no que tu disseste, há uns anos a lista de ofertas de trabalho era gigante, mas era tudo dentro do leque Adobe. Tinha que se saber Sim, era pacote. Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Mas um bocadinho antes, Fireworks. tinhas De Macromedia. o Freehand. Quark Express, Claro que é que o se fez. Freehand, que eram os da Macromedia, Sim. e os da Adobe. Eram tipo 3 pacotes. que E havia. hoje em dia são todos de empresas diferentes, mas são todos muito parecidos. Ainda Sim. me lembro de muita gente que usava o Corel. Também. Esses, Já me tinha eu esquecido. desamigava-me Depois passar logo. Photoshop. Eu usava o Illustrator. Corel e eu desamigava-me logo. Mas pronto. Também não havia Facebook. Mas passando de um para o outro e olhando para os layouts, e ainda Coisa existe, não mas é tudo igual, é tudo igual. Eu acho que aqui, se soubermos fazer as coisas, acho que é fácil depois aprender. Nem que tínhamos de estar com o programa 1 mês ou 2 meses a aprender as coisas, acho que é fácil. A curva de aprendizagem é muito fácil. Então, outro aspecto importante de quem está a trabalhar com estas equipas e com stakeholders, outros designers, equipas com vários designers, o pessoal de marketing, quando há, os developers, há um tema que são as soft skills. Nós, além de sabermos estas ferramentas todas, que são as chamadas hard skills, temos que saber também, temos que ter umas soft skills robustas, temos que investir nisso. Gostavam de falar um bocadinho sobre isso? Tânia, queres? Eu há pouco referi assim ao de leve exatamente isso, não é? Uma pessoa que tenha a capacidade de dizer não sei, mas vou aprender, é uma boa soft skill. Às vezes, no final das entrevistas, até proponho fazerem um teste rápido, um teste de experiência, para ver qual é a capacidade da pessoa se abstrair e pensar qual é o racional que a pessoa tem para resolver um problema que lhe dão naquele instante. E todo o processo aí é fácil de avaliar. Faz uma entrevista em que pergunto assim, e como é que é o teu dia e que ferramentas é que utilizas? Isso no final do dia não interessa porque usas qualquer coisa. Interessa saber como é que a pessoa pensa e como é que se comporta em situações mais difíceis. Tens um projeto que foi chumbadíssimo. Estávamos na linha certa e de repente chegamos à reunião final e o cliente não é nada disto.
tipicamente se fazes pontos de situação regulares com o cliente, isto não acontece. Mas é importante tu conseguires fazer com que as pessoas cheguem ao cliente e consigam falar, a parte da empatia. Terem empatia, falar, estás em entrevistas com utilizadores e não conseguires desenvolver, é difícil, mas isso treina-se. Todas as soft skills são treináveis e depende muito da vontade de cada um de o fazer. Sim. Nós há uns anos tínhamos aquela percepção do designer que estava lá no seu mundinho a desenhar. De fones. E de fones. E hoje em dia é muito importante que nós saibamos explicar as decisões que tomamos naquelas propostas que estamos a apresentar, não é? Temos que saber apresentar, temos que saber explicar o porquê e o que é que... e também, quando estamos a apresentar essas propostas, mesmo internamente na equipa, para receber feedback, temos que explicar muito bem o que é que está para receber feedback e o que é que isto é só explorações. Não falem das cores porque eu ainda não lá cheguei. E vamos só explorar esta parte, porque senão começamos a receber comentários disparatados sobre coisas que ainda nem sequer estavam preparadas para receber. Então, toda essa arte de apresentar é uma soft skill que incorpora, é uma coisa complicada que incorpora uma data de soft skills, não é? A forma, é a tal empatia. Eu acho que tu na Mocria também tens assim... Isso não é uma soft skill na Mocria. É preciso haver isso, porque... E damos muito valor, ou seja, nas entrevistas, isso é uma das coisas que nós damos mais valor. É a apresentação do projeto, como é que as pessoas, a maneira de falar, porque depois vamos diariamente, não é? Temos de apresentar o que fazemos ao cliente e ele vai nos perguntar logo, olha, mas porquê que isto está assim? E saber receber críticas. E receber críticas, sim. Mas... Saber receber críticas. Mas que sejam críticas que não sejam de cores e coisas assim. Eu acho que como estamos todos a arrumar... Se forem saber direcionar para o que interessa e sair desse âmbito de mas isto é vermelho e devia ser verde, não vale a pena discutir muitas vezes essas questões. Eu não vejo, eu não sinto isso, pronto. Nos projetos que eu faço, eu não sinto isso porque é aquela coisa que eu estava a dizer. Arrumamos todos ao mesmo lá e queremos que o projeto seja concluído e ninguém vai estar a dizer, olha, a cor tem que ser amarela em vez de ser azul ou mudar aqui para baixo. São coisas que não costumam acontecer. Em termos dessas soft skills, eu diria que development é muito importante e product. São, porque trabalhamos diariamente com os developers, com o produto. Quando vem um briefing de uma coisa, com uma linha, temos de saber desenvolver aquilo. Ou seja, só se estivermos sozinhos temos de criar o produto. E temos datas e temos de saber quanto tempo, ou perceber, ok, vou desenhar isto e o developer vai fazer isto em X tempo. Ok, então não posso fazer isto. Se eu tenho uma semana e aquilo que eu vou fazer eu sei que ele vai demorar 3 semanas, ok, então deixa-me aqui cortar qualquer coisa e fazer de outra maneira, porque sei que equipa é que tenho, perceber que equipa é com que está a trabalhar, com que developers é que estamos a trabalhar, etc. Isso acho que é importante. E eu não estou a dizer que é preciso fazer código, mas perceber como é que se faz. Isso vem daquela coisa, ok, vou aprender, deixa-me fazer uma coisa em Objective-C ou em Swift ou o que seja, deixa-me ler qualquer coisa sobre estas novas linguagens, ou React, que agora está na moda, não é? Deixa-me aprender um bocadinho, deixa-me ver como é que se faz as coisas. Mas aí estás a falar com background, desculpa, background developer, não estás? Não, estou a falar de um designer. Com background de developer. Estou a falar de um designer. Mas pronto, eu estou a falar do designer, na minha perspectiva, acho que é importante perceber como é que as coisas são feitas. Eu não estou a dizer que se calhar fazer tudo, mas entendam como é que as coisas... E eu estou a falar no remote, é importante isto. Se calhar se estiver dia a dia com a pessoa ali ao lado, ou se tiver uma equipa grande onde tenha UX, UI, developers, etc, se calhar não vai ser preciso isso, mas o João perguntou soft skills e eu acho que é importante. Então vamos se calhar falar um bocadinho sobre o que é que vem aí. Eu tinha pensado falarmos um bocadinho sobre inteligência artificial e machine learning.
que são áreas que começam a estar um bocado ligadas com o nosso dia-a-dia no design, porque, por exemplo, tenho visto o Airbnb a apostar muito na inteligência artificial e em que eles agora fizeram estão a apostar muito na automação, eles fizeram um exercício em que, no fundo, ensinaram o computador, não é, a interpretar uns desenhos, e esses desenhos são tipo wireframes muito simples, são um quadrado, com uns risquinhos, e tem uma câmera a filmar aquilo, eles até têm esse vídeo no YouTube, tem um artigo a falar sobre isso, e quando se passava a folha à frente da câmara, automaticamente, em código, eles construíam o UI todo, o produto, no fundo, as listagens do Airbnb, sem ser preciso haver um designer que ia desenhar tudo aquilo em SketchUp, porque já foi tudo desenhado, foi tudo pensado, já há um design system montado. Portanto, eles só informatizaram esse design system e fizeram com que aquilo fosse tudo automatizado. Eu acho isto incrível, e outros exemplos de machine learning. Agora o Mike Matas, que lançou ontem, acho eu, uma coisa que é o que ele chama de Lobe, e que no fundo permite a qualquer developer integrar na sua aplicação e fazer coisas fantásticas, como interpretar. Ele tem um exemplo que ele faz assim para a câmara e automaticamente aquilo demanda-lhe um emoji. Ele interpreta e pode ouvir uma música e automaticamente dizer qual é a música. Quer dizer, tem tudo de forma muito automática para integrar numa aplicação, não é? Objetos, pessoas. Que exemplos é que vocês têm, ou se já começaram a lidar com isso no vosso dia-a-dia? Não sei se tu mais lá na Mocria ou na High Interactive, se já estão a começar a ver coisas dessas, ou clientes a pedir-vos isso, integrações dessas. Vou-te passar Para mim, a sim. bola. Machine Learning, sim. Já fiz alguns projetos, até a semana passada, com Machine Learning. Não sei se posso falar aqui para cá dos projetos, mas sim, mas eu vou falar um bocadinho depois também para nós o que é que isso é bom, ou seja, na parte de design e até de produto, eu acho que são coisas novas, não é? Que podemos trabalhar. Na altura, se calhar, não tínhamos essa informação, por exemplo, identificar imagens num projeto, basicamente aquilo identificava na imagem pessoa, ou ia buscar ao Facebook, Instagram, etc. Identificava, não tínhamos essa informação, identificava pessoas que estivessem nas mesmas fotos e depois criava. Tipo o Google Fotos cria-te aqueles videozinhos todos com identificava as pessoas, etc. E depois cria. Ok, fim de semana, estiveste no fim de semana com estas pessoas e tens aqui este vídeo. Mas fazia isso de forma automática. Tudo de forma automática. Como o Google tem o Google Assistant, que propõe... Tudo o Google Assistant também, se calhar, é baseado nesses machine learnings e nessas coisas. Sim. Mas pronto, esse tipo de coisa, esse tipo de outputs não é possível sem o machine learning. Ou seja, é um automatismo que depois nos vai dar armas, entre aspas, para criar novas interações para o utilizador, novos UIs, etc. Acho que este exemplo que eu estava a dar do Airbnb impacta-nos a nós pessoalmente. Eu estou a ver tipo o futuro, o que é que vai acontecer? Isto já é uma realidade, eles estão a começar a estudar isto e a fazer isto. Imaginem, a Tânia chega, desenha um wireframe, põe lá e aquilo monta o código. Já viste isto? É brutal. Um bocadinho como as impressões em 3D. Metes um boneco e constrói-te o boneco. É um bocadinho nessa onda. E o que eu já tenho ouvido foi montes de reações negativas. Porquê? Estão-me a roubar agora a minha galinha dos ovos de ouro, o que eu fazia, que era o UI, e agora há um computador que vai fazer por mim. Eu queria saber o que é que vocês acham disso. Eu tenho as minhas opiniões, queria saber o que vocês acham disso. Eu acho que tendencialmente, sempre que se fala em máquinas a fazer o trabalho de humanos, existem pessoas que se vão retrair e vão combater essa evolução das máquinas. Existem outras que acompanham e que se calhar conseguem evoluir para acompanhar as máquinas. Quando tu te opões
à evolução, é difícil continuares aí, não é? Vais estagnar. A máquina vai sempre evoluir e são pessoas que fazem a máquina evoluir. Exatamente. As máquinas não nascem A do ar. máquina precisam não de nós, consegue sim. criar aquilo sem o design system feito. E esse design system alguém teve que o desenhar. Sim, e está, Essas em muitas regras. áreas está mais do que provado que as máquinas não conseguem viver 100% sozinhas. É sempre preciso a parte humana. A máquina não sabe o que é empatia. Podes ter um robô a falar contigo, mas é um robô. Existe qual era aquele filme? Era o Her, que o Joaquin Phoenix falava para alguém ao telefone e estava super apaixonado. Aquilo não substitui uma pessoa, não é? É alguém e cria-se uma relação se calhar um bocadinho estranha, mas Esse filme é incrível. é assustador. É assustador. Se o futuro for esse, eu fujo. Mas eu acho que é interessante estas novas tecnologias todas e isto vem-nos ajudar, não nos vem tirar trabalho, se calhar vem até dar mais trabalho, porque são novas coisas que nós podemos criar. Essa questão das wireframes. Aquilo precisa de nós depois para evoluir, o sistema para evoluir, ele vai sempre precisar de nós. Sinceramente, eu adoro quando essas coisas novas saem, e experimentar e ver Eu como é também. que é, o que é que faz, o que é que não faz, e ver os vídeos todos. Acho que as coisas chegam ao ponto em. O que é uma máquina multibanco hoje em dia? Tu vais lá e usas aquilo todos os dias. Antigamente era uma pessoa Sim. que estava atrás do balcão a dar dinheiro. Mas as máquinas multibanco têm um problema. Um problema gravíssimo. Gravíssimo. Eu tenho a solução, por acaso lembrei-me disto ontem. Que é, se fizéssemos, se cobrassem uma taxa por as operações que se fazem que não sejam levantar dinheiro, as pessoas deixavam de fazer essas operações na máquina. E ela passava a estar liberta para quem quer levantar dinheiro na máquina multibanco. Pois, mas é ao contrário. Porque é Né? que deviam fazer isso em casa, no computador? Mas se cobram em casa por Transferências fazer as e coisas, pagamentos, por favor. se em casa cobram por fazer as coisas, como é que as pessoas, porque é que eu vou utilizar em casa? Eu tenho que ir ao multibanco, cobram-me por fazer essas. Não, se fizeres em casa. Não, cobram-me os pagamentos Como cobram-me assim? e transferências e tudo, se eu fizer em casa, no computador. Por isso, Se calhar eu tenho tens que ir ao só que mudar de multibanco. banco. Muda de banco, pá. Pronto, se calhar tenho que mudar de banco, mas Não cobram nada. Não conheço. Olha. Não, eu nem quero saber que banco é esse. Agora, aqui como se calhar já estamos aqui numa hora avançada, 8 horas. eu sou Mas também. Estás à espera de um sinal? Estava à espera que me dessem sinais, ninguém me dá sinais. Bom, mas então uma coisa que eu queria falar é sobre as hackathons. E porquê eu quero falar sobre isto? Eu tenho um amigo meu que trabalha na Dropbox e eu sei que eles lá, pronto, estão uma semana, dizem agora fechamos para a hackathon. E eles todos, não devem ser todos, porque aquilo tem que assegurar os serviços, mas uma grande quantidade de engenheiros e de designers juntam-se e durante aquela semana eles propõem projetos que querem fazer e podem não ter nada a ver com o Dropbox e então fazem equipas lá dentro. Parece o SAP Code Beat. Lembras-te do SAP Code Beat? Parece o SAP que Code agora Beat. Bright Pixel tem isso também. Pois. E isto para dizer que eu acho muito interessante as empresas reservarem tempo para isso, para começarem a pensar fora da caixa e coisas que não têm nada a ver. Muitas vezes, coisas que foram pensadas lá passaram a ir para produção e foram mesmo foram uma nova feature no Dropbox. Qual é a vossa experiência com hackathons? Se alguma vez participaram em alguma? E se acham que há mais valias ou quem é que faz mais valias em ter esse espaço dentro da empresa, esse espaço para explorar? Eu acho que espaço para explorar tem que sempre existir. Em indústrias criativas, então, acho que é fundamental. Primeiro, as equipas têm que estar motivadas e digas o que disseres, não motivas as equipas com grandes projetos, motivas com o dia-a-dia, motivas com o que fazes todos os dias. Olha, hoje não podemos fazer isso, neste projeto isso não vai encaixar, mas guarda essa ideia que depois, quando houver oportunidade, testamos isso, seja em UX, seja em desenvolvimento, seja em UI. Tipicamente faz mais ligado a desenvolvimento. Eu lembro-me, há uns anos, e tu falaste em React, há 3 anos, eu ouvi falar em React pela primeira vez numa equipa que trabalhava apenas em Angular e estava farta de trabalhar em Angular e queriam mudar. Então houve um que decidiu, olha, e React? Já ouviram falar? Não. Eu muito menos.
completamente fora de React, mas o resto dos developers estavam, sim, já vi umas coisas. E fecharam uma tarde para todos os developers da empresa, não só da minha equipa, para falarem sobre aquilo. E o que é que aconteceu? 3 equipas começaram a utilizar essa framework, ou ferramenta, ou tecnologia, ou o que lhe queiram chamar. Agora, quando tu dizes em UX, o que é que sabes fazer? Na AI existe uma das equipas que tem muito isso, trabalham com OutSystems e acho que é uma vez por mês, dedicam o dia para explorarem coisas novas. Pode estar ligado àquilo que fazem nos projetos de Lifestyle Guides da OutSystems ou não, ou ser uma coisa nova que pode vir a ser implementado ou não. São uns testes engraçados. Uhum. Não sei qual é a tua opinião. Minha opinião, passaste a bola Sim. para mim. Tá. Em relação às hackathons, pronto, eu fiz muitos code beats, ou fui a muitos code beats, e o ambiente era espetacular, não é? Na altura aquilo era tudo espetacular. E desenvolver e estar com a equipa aqueles dias focado é bom até para conhecer outras pessoas da empresa, trabalhar, desenvolver coisas novas, porque são equipas, são pessoas diferentes, estão a trabalhar umas com as outras, então vão surgir ideias novas e uma pessoa que às vezes tem um problema na equipa dela, não é? E vou resolver isto, e vem uma pessoa de fora, pensa de uma maneira completamente diferente, então resolve o problema de uma maneira completamente diferente. E no SAP o objetivo era criar uma coisa depois para Portugal Telecom ou para o SAP mesmo desenvolver, não é? Depois no OLX o que fazíamos, ou na Fichat, era também todos os meses havia uma área que era ok, então este mês vocês vão na Hackathon vão só focar-se na parte da pesquisa. Ok, então as equipas todas criavam-se as equipas todas e só se focavam numa feature, ok? Ou numa feature, ou numa área. Eu acho que isso, e era todos os meses, acho isso bastante interessante quando temos o nosso produto. Ou seja, quando trabalhamos para um produto interno, como era o caso da Fichat, que tinha o seu produto e conseguia melhorar. Ou seja, todos os meses tinhas pessoas de outras áreas a pensar naquele problema. Tu que estavas todo o dia, ou todo o dia a olhar para a mesma coisa, não ias ter a mesma solução que as outras pessoas que vinham de fora. Aí às vezes, olha, fazemos isto desta maneira. Por isso eu acho bom, para uma empresa que tem o seu produto, todos os meses, como a Dropbox, como a Fichados, etc., todos os meses, eu acho que é ótimo até para conhecermos pessoas de outras áreas. No CodeBeat, uma vez por ano, e como já fizemos na Mocria, uma vez por ano, é engraçado, mas depois aquilo que se vai tirar, o sumo daquilo, se calhar já não é tanto, ou os projetos vão ficar por lá, ficam na gaveta e nunca ser utilizado. Por isso, acho que num contexto de empresa que tem os seus próprios produtos, acho que é muito bom. Uma empresa depois que faz uma vez por ano, acho que Eu acho este ponto de vista do produto acho muito interessante, Também acho. mais do que os hackathons, até talvez as ferramentas de monitorização, consegui dizer esta palavra, em que tu consegues ver utilizadores daquilo. Grava-te as sessões e consegues perceber o que é que está a correr bem e o que é que não está a correr tão bem. E consegues afinar. Agora, isso tem sempre a ver Sim. com Olha, um vídeo que me roadmaps, estou a lembrar. etc. Um vídeo que é mesmo tiriqueda, para isso estás a dizer. É um chinês a provar uma sopa e vai pondo sal. E então ele está no tacho, está a fazer assim, prova um bocadinho com uma colher. Prova. Vocês já viram o vídeo? Meu Deus. Depois com a outra mão e a colher aqui. Eu faço Depois começa a ficar muito irritado, porque por muito sal que ele ponha, muito irritado, porque por muito sal que ele ponha, aquilo continua sempre a saber ao mesmo, insonso. Então é isto até esvaziar o frasco. E depois no fim, como teve que pousar a colher para ir buscar o frasco e para entornar tudo, quando agarra outra vez na colher, já a sopa realmente não se consegue. Dos vícios que tens muitas vezes nas empresas. Não, isto conseguem perfeitamente, mas quem é que não consegue fazer esta operação ou aquela operação? Eu estive num projeto em que isto era dentro de uma app em específico, e é uma coisa que qualquer pessoa pode ter, porque é uma utility, para dar uma leitura, o que é que corria mal ali. As pessoas tinham dificuldade a enviar uma leitura de gás, de eletricidade.
Então, com essa monitorização, conseguiu-se perceber muitos porquês. E se calhar é inverter a ordem de como o processo estava feito. Estava lá, a forma da leitura, mas tinhas que clicar em não sei quantos sítios para chegar lá. Sim. Faz-me lembrar, o Pinterest fez agora um estudo eles fazem todos os anos, não sei quantos meses, mas foi para saber exatamente como é que as pessoas com um grau de visão inferior usavam o Pinterest. E então descobriram coisas como grande percentagem daquelas pessoas não passavam do ecrã de registro. Dos user tests. Fizeram um teste e então descobriram um monte de coisas, reinventaram aquilo para que fosse mais fácil. A outra coisa, a outra percentagem que usava, inclusive cegos, usavam para receitas. Punham uma imagem que depois tinha o seu descritivo e no anexo ou na composição, na descrição, eles punham a receita inteira. Há montes de boards que são de receitas. E os cegos usavam mais essas. Eles usavam as receitas. É engraçado fazerem estes testes. Descobre-se assim às vezes coisas que nunca ninguém imaginou. Que não estavam pensadas inicialmente, sim. Pois, exato. E é interessante para nós vermos essas pessoas a usar, como é que usam os dispositivos. Que nós temos aquela coisa, não é? Agarramos no dispositivo e temos os dois dedos e tudo, e as pessoas não usam aquilo daquela maneira. Ou seja, ouvem e é por cliques, ou seja, não veem, não estão a olhar, eles só estão a ouvir. É tudo por áudio, não é? Então é interessante ver. Bom, eu acho que se calhar abriria aqui para fazermos algumas perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. E agradeço por me terem aturado durante 1 hora e pouco. Será que alguém quer fazer perguntas? Sim? Olá. Olá. Nós sim. Querem Ladies responder? first. Ladies first, sim. Sempre. Então, sempre, para documentação, sempre eu utilizei Confluence. Problema, se não utilizar as outras ferramentas da Atlassian, eu não sei dizer estas ferramentas. Obrigada, é tudo com não faz sentido ter só o Confluence. Tudo o que está documentado para developers e fora do mundo dos developers convém estar no mesmo sítio. Exemplo, se no sítio onde estás as pessoas rodarem muito, tu não vais conseguir pegar em 50 e-mails e encaminhá-las todos para uma pessoa para conseguir tirar o suminho de cada e-mail. Tem que estar tudo concentrado num único sítio. Exato. Sim, o Confluence é um excelente sítio. Mais fácil, Google Docs. Nós usamos uma coisa que se chama Notion. E o Notion descobrimos assim, por acaso, que agora há uma coisa parecida que se chama Dropbox Paper. Mas o Notion já fazia aquilo há muito tempo. E dá para colocarmos lá tudo. Aquilo aceita todos os tipos e fazer embed e tudo das coisas. E criar a documentação toda, até fazer transcript de reuniões, etc. E é bastante bom. Eu tenho usado o Google Doc, mas é tipo o Paper do Dropbox. E da forma como nós temos aqueles documentozinhos, cada um é uma user story, e depois estão lá links para, até eu coloco screenshots dos ecrãs e dos flows, e depois os links para o Zeppelin, para os programadores irem aceder aos ecrãs e tirarem de lá os assets e implementarem. Depois esses PRDs, como eles chamam, estão todos comentados e dá para falar entre, fazer questões umas pessoas às outras, e no fundo vai-se resolvendo essas conversas lá e portanto aquilo é o que é a verdade absoluta sobre aquele assunto. Tudo o resto é explorações, coisas que andam para aí. Tudo o que está lá dentro desses documentos é o finalíssimo. No fundo é isso.
Ainda há bocado tínhamos falado então das hackathons e daqueles exercícios em equipas semanais ou anualmente. O Hugo falou que às vezes acontecem, por vezes ficam na gaveta. A Tânia falou de que acontecem semanalmente e há uma espécie de avaliação se aquilo vai ser para implementar ou não, mais especificamente em OutSystems. Para um caso ou para outro, como é que podemos garantir, ou se calhar mais uma opinião pessoal vossa, que esses projetos, se realmente tiverem potencial, não ficam na gaveta? Porque às vezes, numa empresa, se não for uma software house, pode ser difícil arranjar o tempo e convencer as pessoas de que aquilo vale a pena o investimento. Arranjas alguém que consiga defender isso muito bem. Agora, a sério. Esses projetos podem ficar, por vezes, na gaveta há algum tempo. Cabe à pessoa, ou às pessoas que estiveram à frente deles e o responsável, lembrarem-se que existem, e garanto, porque já havia acontecer, quando houver uma necessidade daquele projeto, da solução que arranjaram, vão-se lembrar. Portanto, mais vale antecipadamente do que depois de estarem a duplicar trabalho. Não é uma verdade absoluta. Eu acho que é com muita gana. Deve haver, nas equipas, há sempre assim um ou dois que têm vontade de fazer acontecer e que fazem uma noitada em casa e no dia a seguir chegam lá ao diretor e apresentam: está aqui, e agora? E é tipo, está feito. Mas o que pode acontecer? Tipo um protótipo, assim, uma coisa. Ainda não é bem aquilo, mas está quase feito. Eu já assisti a isto múltiplas vezes e funciona. Só que é preciso uns gajos fazerem umas noitadas numas noites e chegarem-se à frente. Um exemplo desses, pronto, em relação àquilo que estavas a dizer, eu acho que se os projetos não vão para a frente logo, acabam esquecidos. E muitas vezes, passado se calhar 2, 3 anos, ou mesmo agora, nós dizíamos assim: lembras-te, fizemos aquilo lá no CodeBeat. É igualzinho ao que a gente fez. E então, onde é que está? E é aquilo que tem que ser alguém que tem que agarrar naquilo, como o João estava a dizer, tem que fazer, e tem que ser na hora, e tem que avançar. Isto quando estás a fazer um projeto. Agora, se for como eu estava a dizer, do OLX ou da Fichette, é uma coisa que acontece focado tem um objetivo. Para aquele momento tem um objetivo e vais ver qual é que é o melhor. Ou seja, ninguém vai fazer uma coisa, uma app nova ou o que quer que seja. E outra coisa, eu estava ia dar um exemplo que foi o Mel Music. Pronto, não sei se alguém está envolvido, mas na altura foi isso, foi uma thread de e-mails do pessoal a dizer: pá, o design, temos que mudar, temos que fazer, vamos fazer, nós vamos fazer. E eu agarrei numa noite e cheguei no dia a seguir: olha, é isto. E depois a partir daí, ok, então vamos agarrar nisto e vamos mudar tudo. Mas no dia a seguir estava lá já uma coisa feita com lógica. Tem que ser alguém que agarre no projeto e vamos fazer. É isto que a gente quer, é isto que vamos fazer agora. E isso é a mesma coisa no CodeBeat. Se calhar havia pessoal que saía de lá e dizia: este projeto tem pernas para andar, a partir da manhã vou começar a trabalhar nisto. Agora, projetos há muitos. Eu acho que aí 99% ficaram na gaveta e se calhar alguém voltou a fazer uma coisa igual e teve sucesso. Olha, mas fora do contexto da hackathon, eu já tive num cliente com vários projetos em que houve fases da mesma coisa, da mesma entrega. No primeiro momento, o cliente não aceitou aquela visão e fomos dar uma voltinha para depois para fazer o cliente chegar àquela visão. E no final, ideia genial. Parabéns. Mas foi o cliente que teve a ideia. Partiu foi de alguém que fez todo um estudo. Sim, mas pode demorar tempo, mas muitas vezes consegues passar aquilo que é a visão que tu tens das coisas, não é? Isso é uma arte, isso não é para todos. Mas há uma metodologia para fazer isso, não é? Há aquela coisa de mostras uma coisa muito má, duas iguais e a melhor que é que tu queres e eles vão escolher aquela que tu queres. Eles esquecem-se daquilo que já viram. Depois se tiveres uma pessoa de sales muito boa que venda aquilo vai. E também tens que ter o senhor das sales
tem que ter boa ferramenta. Sim. E se ele chegar com uma coisa que está muito próximo da realidade e que interages e que mexes e que vês aquilo a funcionar, pode também ser um bom argumento, não é? A pessoa, quando experimentar aquilo a mexer, a funcionar. Isso é o que nós fazemos nas nossas... Quando vamos ao cliente é isso que fazemos, ou seja, levamos já o produto acabado. Foi. E ele não está à espera, ele estava à espera do InVision. E nós chegamos lá já com aquilo tudo a funcionar. Machine Learning e para iOS e para Android, tudo codado. E ele chega lá e, epá, como é que vocês foram capazes? Pronto, e é assim que são os nossos pitches Exato. de venda. Obrigado. Querem também partilhar alguma experiência sobre aquilo que falámos agora, hoje? Do vosso ponto de vista, das equipas onde estão integrados, ou assim? Se alguém gostasse de falar um pouco sobre isso, também era fixe ouvir outros pontos de vista. Se não, estamos por terminado. Resta-me agradecer à Edith pelo convite e pela organização. E agradecer aos dois por terem aceito o desafio. Obrigado a todos por terem assistido e participado. Obrigada. E nós vamos agora Obrigado, fazer um sorteio sobre Dois workshops. dois workshops